professor Tiago. Bom, muito obrigado a todos e todas. É uma larga satisfação estar aqui com todos os membros da Resi, desse projeto que é excepcional, já venho acompanhando, sigo nas redes sociais. É uma satisfação atender o convite, o honroso convite da professora Tatiana, uma querida amiga já de alguns anos dos congressos da academia. É uma satisfação estar ao lado do professor Rickson Rios, que também já o encontrei nos eventos da BDI e acompanho seus trabalhos. Até um dia desse estava pedindo artigos dele para citar nas minhas pesquisas. O professor Tiago Paluma, que também já o conheço de outros congressos do CBDI, né, de outros eventos, das inúmeras publicações que ele tem. A professora Vitória, que eu já tive a satisfação de ser citado por ela e também já citei bastante nos meus trabalhos e recomendo até para os meus orientandos sempre. Como eu disse, é uma larga satisfação conversar um pouco sobre os aspectos sociojurídicos da integração dos imigrantes vulneráveis aqui no Rio Grande do Norte. Eu pediria, se fosse possível agora, passar os slides. Caso eu já estou com eles aqui, vocês podem me autorizar ou vocês mesmos passam aí. Ou eu posso... um minuto, professor, que estamos baixando os slides. Professora Tatiana, que vai fazer a exibição, caso o senhor queira começar introduzindo o tema, ou professor Tiago? Tudo bem. E também eu só agrego ao currículo a sua ativa participação na BDI, sempre muito importante para o desenvolvimento das atividades acadêmicas em direito internacional. Que é isso, bondade sua. Fico feliz em participar e contribuir sempre da melhor forma possível. Até porque eu estou aqui no Rio Grande do Norte, bem distante, né, dos grandes centros, por assim dizer, mas que é um estado pequeno, uma capital média, mas que nós temos, sim, já uma tradição grande em direito internacional, né? Pois é. A nossa principal fronteira é o Oceano Atlântico, né? Afinal, o mar também é uma fronteira, como diz o professor Rickson. Então, mas nós também temos um impacto do fenômeno migratório aqui nas terras potiguares, né? Nas terras dos comedores de camarão. E isso vê-se nas próprias ruas, nos semáforos. Hoje nós temos um fluxo migratório venezuelano aqui que causa, sim, a necessidade de desenvolvimento de políticas de integração por parte do poder público. Eu não vou focar a minha fala, vou até tentar ser bem sucinto, nos aspectos mais teóricos do processo de integração. Eu farei uma abordagem mais prática. Por quê? Porque aqui no Rio Grande do Norte, creio que como temos também no Paraná, acho que no Mato Grosso do Sul, nós temos um comitê, como o Dara bem mencionou, eu faço parte desse Comitê Intersetorial Estadual de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Imigrantes, que é o CERAM. A UFRN tem assento no CERAM, e eu fui escolhido pela reitoria para representar a UFRN nesse órgão colegiado, talvez em virtude das minhas pesquisas serem justamente essa área, já que meu doutorado foi sobre migrações. Então, como eu disse, o primeiro ponto que eu quero trazer com vocês, pessoal, é o fluxo migratório para o Rio Grande do Norte. Eu não sei se vocês já tiveram a satisfação de conhecer o Rio Grande do Norte, a minha querida Natal. Fica o convite, né? Serão com certeza muito bem acolhidos, recebidos aqui. Mas o Rio Grande do Norte em si, ele tem um histórico de recebimento de imigrantes. Desde o processo da colonização portuguesa, desde a edificação do Forte dos Reis Magos, um ponto turístico aqui. Nós até brincamos dizendo que o Forte dos Reis Magos foi erguido no século XVI e ele está de pé até hoje, e o calçadão daqui da praia todo ano cai e tem que ser reformado. Mas nós tivemos já, na história da formação da capitania do Rio Grande, um processo de colonização, lógico, um processo de imigração para cá, afinal os portugueses eram imigrantes. Depois nós tivemos um histórico de invasão francesa, né? Os franceses por aqui estiveram. Depois de invasão holandesa, né? Alguns até dizem, os holandeses é que deveriam ter permanecido por aqui, o Brasil estaria melhor. Eu lembro da situação do Suriname e fico pensando se realmente a colonização holandesa lá foi um efetivo modelo de sucesso. Mas nós também tivemos uma invasão holandesa no Rio Grande do Norte. E, claro, adiantando um pouco esse processo histórico, nós tivemos uma presença norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial, já que o município de Parnamirim aqui ficou conhecido como o trampolim da vitória, que é aqui na Grande Natal, até porque Natal é o ponto mais próximo da Europa.
Daqui, você pega um avião 6 horas e meia, no máximo você já se encontra em Lisboa. Então, realmente, isso facilitou esse recebimento de fluxo de imigrantes, não só no período da colonização, porque era mais fácil chegar aqui em Natal, até discute-se se o descobrimento do Brasil pelos portugueses não foi aqui, porque nós temos o Marco de Touros a informar justamente isso, uma pedra deixada pelos portugueses, esculpida pelos portugueses. Mas, passando um pouquinho, se a professora Tatiana puder passar para o segundo slide, ele mostra esse fluxo migratório para o Rio Grande do Norte com seus aspectos mais históricos, né, com a colonização portuguesa, a invasão francesa, a invasão holandesa e a presença norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, professora, o terceiro slide, os slides são bem curtos, ainda dentro desse fluxo migratório para o Rio Grande do Norte, que pode ser considerado um fluxo migratório misto. Aliás, hoje em dia é muito raro você discutir um fluxo migratório que não seja misto. Por isso que nem adianta eu ser um migrantólogo xiita, radical, e buscar aquelas teorias tradicionais que explicam o fenômeno migratório, porque elas não são mais convenientes para os dias atuais. O fluxo aqui no Rio Grande do Norte ele também é misto. Nós recebemos migrantes econômicos, muitos italianos, espanhóis, argentinos, professora Vitória, ou seja, membros, cidadãos do Mercosul, que aqui estão fazendo seus investimentos, abrindo hotéis, pousadas, restaurantes. Então, eles são migrantes econômicos clássicos, por assim dizer. Mas também temos aqueles migrantes que estão fugindo da pobreza, né, como se menciona na doutrina. Muitos africanos que utilizam justamente o Atlântico e que chegam aqui no litoral do Rio Grande do Norte. Infelizmente, alguns se deparam com situações de naufrágios, já aconteceu. E muitos desses africanos chegam aqui no Rio Grande do Norte, não é porque o Rio Grande do Norte tem uma grande economia, tem um largo mercado de trabalho, não é por isso. É porque é a opção que eles tiveram. Conseguiram embarcar no navio, conseguiram vir para cá, enfim, ou entraram por uma fronteira terrestre e vieram parar aqui no Rio Grande do Norte, né? Muitos deles entraram pelo Equador e vieram parar a chegar até aqui no Rio Grande do Norte. Então, nós temos também esse fluxo de africanos, de ganeses, do Burundi, que estão aqui num bairro bem comercial do centro de Natal, que se chama Alecrim. Também, historicamente, tivemos um processo de migração de árabes. Né? Nós temos algumas famílias aqui em Natal, nomes de ruas, etc. Esse fenômeno muito comum de árabes que migraram da Jordânia, da Palestina, da Síria, aqui para o Brasil. E esse fenômeno, essa migração, inclusive de muçulmanos, ela continua a existir e é razoável, posso dizer, para um estado do tamanho do Rio Grande do Norte, é uma migração razoável para cá. Além disso, nós temos a migração forçada, refugiados, principalmente agora com o fluxo de venezuelanos, que aqui estão, e até mesmo de apátridas. Né? Nós tivemos a saga Andrimana, que eu já tive a oportunidade de publicar um trabalho no congresso da ABDI, falando sobre esse apátrida que saiu do Burundi para a África do Sul, veio para o Brasil, tentou ir para Portugal, foi deportado para cá, e finalmente o Supremo Tribunal Federal, depois de anos, conseguiu resolver o seu problema, e o Judiciário norte-rio-grandense, a Justiça Federal daqui, uma decisão do hoje desembargador, outrora juiz federal Edilson Nobre, que reconheceu a condição de apátrida, aplicando o Estatuto dos Apátridas, felizmente um caso de pura e feliz aplicação do direito internacional. Para além disso, professora Tatiana, por favor, próximo slide. Nós temos, de aí bem mais recente, né, com base na Operação Acolhida, executada pela União, né, pelas Forças Armadas, por assim dizer, um fluxo de venezuelanos para o Rio Grande do Norte. Inicialmente foram 60 venezuelanos que chegaram no município de Caicó, o município fica a 270 quilômetros de Natal, bem no interior, e um projeto bem interessante ao projeto SOS Aldeias, que recebeu, que acolheu, e isso já começa a ser um processo de integração, já temos aí o início, esses 60 venezuelanos no município de Caicó. Não é que nós não tenhamos venezuelanos aqui antes disso, eu estou levando em consideração o fluxo decorrente da diáspora venezuelana. O primeiro município que passou a receber, dentro da Operação Acolhida, foi o município de Caicó. É bem verdade que com poucos empregos, com a economia precária, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte de pouco mais de 80 mil, talvez 90 mil habitantes, muitas dessas famílias de venezuelanos já migraram internamente para
para outros municípios, notadamente para a nossa capital, para Natal, ou para a região metropolitana, como nós temos aqui o município de Parnamirim, já mencionado, e para Mossoró, que é a nossa segunda maior cidade. Esses venezuelanos, eles encontraram condições difíceis. Hoje, eu posso dizer para vocês, a professora vai passar para o próximo slide, que a situação deles é bastante precária, é complicada. Mas vocês têm um comitê, sim, nós temos um comitê, ele está atuando, mas isso não quer dizer que as políticas públicas vão surgir de imediato. Nós estamos fazendo todos os esforços possíveis, inclusive com essa relação poder público, academia, sociedade civil, para tentar concretizar os direitos humanos dos imigrantes, notadamente desses vulneráveis. Porque o espanhol, o italiano, que tem um hotel lá em Pipa, na praia mais famosa aqui do Rio Grande do Norte, um dos destinos turísticos mais conhecidos do Brasil, com certeza esse não precisa de políticas públicas de inclusão, de uma acolhida, porque ele vem para cá com dinheiro, tem condições de investir, ele não é discriminado, não tem xenofobia contra ele de maneira alguma. Mas o imigrante vulnerável, não necessariamente todo imigrante vulnerável é um refugiado, eu posso ter um imigrante vulnerável e não estar na situação de refúgio. Então, eu vou tratando de maneira geral, o imigrante vulnerável que aqui está, ele sofre sim com alguns desafios, ele tem que enfrentar alguns desafios diante da sua situação difícil. E aí eu vou pegar o exemplo do fluxo venezuelano para cá. Segundo dados do CERAM, do nosso Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Imigrantes do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte já conta atualmente com um total de 69 famílias, não são 69 venezuelanos, 69 famílias de refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade social. 39 dessas famílias estão no município de Natal, 6 no município de Parnamirim, 18 no município de Mossoró e 6 ficaram no município de Caicó. Observem que o primeiro passo para o desenvolvimento de um processo de integração é nós termos esse diagnóstico, conhecer a realidade, conhecer o grau de vulnerabilidade, conhecer as necessidades, o que é preciso para integrar esses imigrantes em situação de vulnerabilidade. Por favor, professora, próximo slide. No próximo, ainda falando dessa difícil situação dos imigrantes venezuelanos, eu elenco aqui para vocês as principais dificuldades encontradas no processo de integração. O primeiro ponto é o idioma. O espanhol, diferentemente dos estados membros aqui do sul do país, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, que fazem fronteira, Mato Grosso do Sul, etc., com países hispanohablantes, o Rio Grande do Norte não. Temos essa tradição turística de receber muitos turistas, mas até temos uma certa familiaridade com o inglês, mas nem tanto com o espanhol. Então, há uma dificuldade desses imigrantes vulneráveis em virtude do idioma. Talvez a principal dificuldade nesse momento. Felizmente, a Secretaria da Educação aqui do Estado, a própria UFRN, que tem um projeto de curso de português para estrangeiros, mas aí veio a pandemia e dificultou bastante a prestação desses serviços, dessas medidas de integração. De qualquer forma, são projetos, a UFRN está dando a sua contribuição, eu tenho certeza que, assim como a Federal de Uberlândia também contribui bastante para o processo de integração dos migrantes. Então, o idioma é talvez uma das principais dificuldades. A xenofobia, ainda há pessoas que têm ignorância sobre o tema da migração, que não reconhecem o quanto o fenômeno migratório pode contribuir aqui em Natal, no Rio Grande do Norte de uma maneira geral, ele contribui claramente, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista cultural. Então, é absurdo um discurso xenófobo no Brasil ou no mundo nos dias atuais, porque já há dados, já há amostras que a economia se desenvolve, até em Roraima, com largo fluxo de venezuelanos, a economia prosperou, aumentou o poder aquisitivo da população nesse momento de recebimento do fluxo venezuelano. Mas algumas pessoas, infelizmente, ainda mantêm esse discurso, aquela história de vem tomar meu emprego, vem tomar minha vaga da universidade, e não é isso, passa longe disso. 69 famílias de venezuelanos aqui no Rio Grande do Norte, o impacto é mínimo nas contas públicas, é mínimo na política de assistência social. O que deveria ser mínima também era a ignorância das pessoas que ainda insistem num discurso
baseado na xenofobia. Mas é lamentável. A UFRN está tentando fazer a sua parte, o Poder Público Estadual também, em combater esse tipo de situação. O acesso aos serviços públicos. Esses imigrantes, eles chegam aqui, eles não sabem sequer como acessar o serviço de saúde. E eles chegaram no Rio Grande do Norte justamente no momento de pandemia. Então, imaginem as dificuldades dessas inúmeras famílias, muitas delas com crianças, com idosos, né, com mulheres, porque imigrante não domina o idioma, ainda é menina, e aí há uma hipervulnerabilidade, né? Eu até brinco dizendo que é um duplo twist acarpado de vulnerabilidade nessas situações. Ou seja, é uma situação bem complexa, porque a dificuldade de acessar serviços públicos é enorme. Felizmente, hoje, muitos desses imigrantes, como eu vou falar um pouco mais à frente, já estão inscritos no Cadastro Único, no CAD Único, já tem a carteirinha do SUS, né? Já estão com CPF, com carteira de trabalho, muitos não têm ainda emprego, mas já estão aptos a tanto, porque já estão documentados. E aí entra para mais uma dificuldade, que é a documentação. Por quê? Porque essa documentação, muitas vezes, ela independe de serviços prestados pela Unidade Federativa Estado do Rio Grande do Norte. Ela é concentrada no âmbito da União. Então, precisa ter uma articulação que é feita. Eu sei que a paradiplomacia, que a professora Tatiana muito bem estuda, com a professora José, já li textos excepcionais delas, mas a paradiplomacia, ela tem limites. E eu preciso que a União exerça suas competências, e muitas vezes a União ela é omissa na emissão desses documentos, ou ela é omissa no âmbito da Polícia Federal de prestar um atendimento mais célere, principalmente em virtude da pandemia, em que os prazos ficaram suspensos, mas também o atendimento ficou suspenso, e aí dificultou muito. Felizmente, nós tivemos reuniões aqui com o delegado responsável pela Delemig, né? O Seram fez o seu papel, fez essa articulação para promover a integração dos imigrantes no Rio Grande do Norte, e iniciamos um fluxo de atendimento na Polícia Federal, mesmo durante a pandemia, né? Eu faço minhas críticas quando são justas, mas também tenho que fazer os meus elogios quando são merecidos. E por fim, uma outra dificuldade extremamente sensível é o mercado de trabalho. Nós sabemos que essa dificuldade do mercado de trabalho passa principalmente pela discussão sobre o reconhecimento, a revalidação dos títulos, dos diplomas, desde o ensino fundamental, ao ensino médio e ao próprio ensino de nível superior. E aí nós abrimos uma negociação com a UERN, a universidade onde eu me formei, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, também fui professor de lá, para facilitar, promover medidas de facilitação. Então, o canal já foi aberto. Na UFRN, nós temos também essa possibilidade de revalidação de diplomas, mas a plataforma Carolina Bore, que é a plataforma de revalidação de diplomas, ficou suspensa durante a pandemia. Eu acho um absurdo, ou seja, imigrantes que estão há 2 anos esperando por uma revalidação, inclusive eu também estou esperando por uma revalidação de diploma há 1 ano e meio, e a plataforma simplesmente é um processo que é eletrônico e o governo ficou suspenso. Lamento que isso tenha ocorrido, mas é para revalidação de diplomas de nível superior. Mas a Secretaria da Educação aqui também já baixou uma portaria para a formação de um grupo de trabalho para estudar mecanismos para facilitação, para facilitar a revalidação dos diplomas de nível médio, ensino fundamental médio, dos certificados, melhor dizendo, que não são diplomas. Ou seja, o Estado do Rio Grande do Norte está tentando, mas é uma estrada longa e talvez nós tenhamos percorrido apenas o primeiro quilômetro. É um processo bastante complicado. Por favor, professor, o próximo. Bom, vocês vão observar aí pelo próximo slide que o Estado do Rio Grande do Norte foi pioneiro no Brasil. Ele criou o Comitê Estadual Intersetorial de Atenção, um dos pioneiros, aos refugiados, apátridas e imigrantes. Eu passarei a utilizar apenas a nomenclatura, a sigla Seram. O Seram foi criado em 27 de dezembro de 2019, diferente daquelas normas, aquelas leis que são aprovadas ao apagar das luzes de 1 ano e que normalmente são para não ter repercussão pública. Esse decreto foi editado ao final do ano, mas ele veio realmente para promover, ou pelo menos para iniciar um processo de integração desses imigrantes vulneráveis. Então, o Seram é um órgão colegiado de natureza consultiva, não temos poder deliberativo, mas já é alguma coisa, com o objetivo de apoiar e monitorar as políticas públicas destinadas aos refugiados, apátridas e imigrantes. Observem que o leque é bem amplo, né? Até porque pode até ter ficado redundante, porque o refugiado,
ele necessariamente é um migrante que exige a extraterritorialidade. O apátrida não, nem todo apátrida é migrante, mas eles estão em situação de vulnerabilidade e, portanto, são objeto de atuação, são sujeitos de direito, claramente, apesar de ter internacionalista que não reconhece o indivíduo como sujeito de direito, mas eles são sujeitos de direito, sim, e merecem a atuação do CERAM. Esse CERAM ele é composto por representantes de diversas secretarias estaduais, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Norte, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da Procuradoria-Geral do Estado, a Defensoria Pública do Estado, que começa a desenvolver, a entrar com ações, trabalhos inerentes à proteção dos migrantes, da sociedade civil, inclusive das associações civis que atuam em prol dos imigrantes, né? 4, a Caritas, por exemplo, e além de membros convidados, uma instituição de ensino superior, que no caso, nessa primeira representação é a UFRN, e membros convidados como o Ministério Público do Rio Grande do Norte, o Ministério Público Federal, a Assembleia Legislativa. Hoje nós temos uma frente parlamentar, olha só, estamos tentando, veja aí, uma frente parlamentar de apoio aos migrantes, refugiados, apátridas e imigrantes no estado do Rio Grande do Norte, composto por alguns deputados. O Acnu também sempre participando das nossas reuniões e a própria Polícia Federal, como eu já mencionei aqui para vocês. Professora, por favor, próximo. Competências do CERAM. Basicamente, o CERAM ele tem competência para orientar os agentes públicos, e aí nós fazemos várias capacitações, porque não adianta só dizer, é bonito, está no papel, criou um comitê, e esse comitê não ser efetivo. Então, o ponto é capacitar o gestor lá da Secretaria de Assistência Social, para ele saber que o protocolo de solicitação de refúgio, que é aquele número gigante, ele vale. A seleção do mestrado aqui da UFRN, estamos para lançar o edital, só basta o protocolo da solicitação de refúgio, não precisa de diploma revalidado para fazer a seleção, ou seja, também estamos tentando fazer esse tipo de coisa. Além disso, promover ações e coordenar iniciativas de atenção, estimular a defesa dos direitos humanos, impulsionar a disseminação de políticas públicas, facilitar a integração, elaborar, implementar e monitorar o Plano Estadual de Políticas Públicas e promover o acesso às políticas públicas. Eu fiz aqui um resumo das competências do CERAM. Por favor, professora, próximo. Para vocês não acharem que a política pública está só no papel, eu vou mostrar para vocês algumas ações concretas já tomadas pelo CERAM, apesar de ele ter pouco tempo de funcionamento. Vejam aí que eu elenquei 3 recomendações e uma resolução. Primeira recomendação, orienta o poder público sobre medidas de prevenção e redução da transmissão do novo coronavírus, os refugiados e imigrantes. Ou seja, o CERAM se reuniu, aprovou essa recomendação para que a Secretaria de Saúde atendesse, promovesse as medidas inerentes ao combate a essa crise sanitária do coronavírus e que incluísse em todas as suas esse público dos refugiados, migrantes, apátridas, ou seja, esses sujeitos de direitos humanos. Uma segunda recomendação, a 02, orienta a inclusão da temática da atenção em população migrantes, apátridas e refugiados no plano diretor. O plano diretor do município de Natal está em discussão, é sempre um debate muito sério numa cidade litorânea, turística, em que querem construir arranha-céus aqui de todo tamanho, e aí nós colocamos o direito à cidade dos refugiados, apátridas e imigrantes. Eles não podem ser esquecidos nessa política pública, no plano diretor. Não só eles devem ter voz para participar das conferências, das discussões, dos debates, mas eles também têm que ser lembrados no próprio plano diretor, com o reconhecimento do direito à cidade, do direito à utilização de equipamentos públicos, para que não fiquemos só na retórica, só na discussão vaga dessas políticas públicas. Uma terceira recomendação é que orienta o poder público sobre a inclusão dos refugiados, apátridas e imigrantes nas ações emergenciais de apoio ao setor cultural. Nós temos a Lei Aldir Blanc, uma lei de inclusão aos artistas, ao pessoal que trabalha na área cultural, e esses migrantes trazem sua cultura para cá, principalmente os indígenas da etnia Warau que estão aqui em Natal, que têm suas tradições, seus costumes, seu artesanato. E nós fizemos essa recomendação, a Fundação José Augusto, que é a nossa Fundação de Cultura, que acatou, e no edital que já foi publicado, não estou trazendo aqui o edital, já contempla a possibilidade de imigrantes documentados e indocumentados participarem desses processos, inclusive receberem o auxílio emergencial para esse público, que é as pessoas que sobrevivem do setor cultural. Então, notem que a política pública já está surtindo efeitos.
Além disso, eu destaco uma resolução, a 04, que institui uma comissão especial de monitoramento e atenção aos povos indígenas do Aral, inclusive com a participação da FUNAI, aqui no Rio Grande do Norte, porque é um problema muito sensível. Além dele ser imigrante, além de ser venezuelano, de fugir da fome na Venezuela, de violação de inúmeros direitos sociais, ele ainda é de origem indígena. O direito internacional tem uma lacuna protetiva, não tem um instrumento de hard law para proteger especificamente a mobilidade das pessoas indígenas, nem no seu território ancestral, nem muito menos nessa mobilidade para outros países em decorrência da degradação ambiental, etc. Mas o Estado do Rio Grande do Norte está tentando, na medida do possível, inclusive com essa articulação de políticas públicas, proteger esses hipervulneráveis. Dentro desse processo de atuação do SERAM, nós já, hoje, eu não estou participando da reunião do SERAM, professores, o professor Tiago, que nos media aqui, o professor Jair Felipe Bichara, que está me substituindo, justamente hoje está sendo aprovado no SERAM o Plano Estadual de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Imigrantes. O meu grupo de pesquisa aqui na UFRN, do Observatório de Direito Internacional, nós elaboramos a minuta desse plano, submetemos nessa parceria SERAM-UFRN, e oferecemos uma minuta que está em discussão nesse exato instante, num outro ambiente virtual. Então, esse plano estadual de atenção, que alguns estados, e o município de São Paulo, por exemplo, já tem, mas são bem poucos municípios e estados que contam com esse plano estadual, com um plano. Ele tem como objetivo propor diretrizes orientadoras para a implementação das políticas públicas, ele estabelece metas e ele aponta estratégias de gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas. Hoje, eu ainda não posso trazer a avaliação das políticas públicas, porque elas ainda estão em andamento. Talvez num próximo evento, daqui a um tempo, eu possa até trazer esses dados. E a construção de políticas públicas nos municípios, porque não adianta só o Estado do Rio Grande do Norte, é necessário que os quase 160 municípios do Rio Grande do Norte participem desse processo de integração dos migrantes. Afinal, os migrantes eles estão percorrendo todas as regiões do Estado e é essencial que o Estado, que o governo estadual dialogue com os governos municipais para facilitar o processo de integração. Professora, por favor, o próximo, já estou caminhando para o encerramento. Esse plano estadual, pessoal, ele é baseado em alguns eixos de consolidação. Esses eixos eles foram elaborados com base nos ODS, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e na Agenda 2030. Então, é o direito internacional mesmo, de soft law, impactando nas políticas públicas, né, políticas públicas decorrentes do direito internacional, da concretização dos direitos humanos dos migrantes. Então, nós teremos como eixos, professora, está no próximo slide, por favor, o próximo, desculpa. A estrutura institucional de governança, capacitação e sensibilização dos servidores públicos, a educação, ciência, tecnologia e inovação, participação social e cultural, transparência e acesso à informação, acesso à documentação, à assistência social e à saúde, até porque a assistência social, a Constituição diz que era para todas as pessoas e não para todos os nacionais. Eu queria que todo professor de direito constitucional ouvisse isso na hora de ministrar sua aula sobre assistência social, ou professor de seguridade social. É para todas as pessoas, isso tem que incluir o não nacional, tem que incluir o imigrante vulnerável, ele tem direito a benefício de prestação continuada, por exemplo. Não como o ministro Marco Aurélio disse, que tinha que estar regular no país, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos já disse na opinião constitutiva que não pode ter discriminação em razão da regularidade migratória. O Supremo fez essa discriminação, infelizmente. Trabalho, emprego e renda, mulheres e população LGBTI, você imagine aí a hipervulnerabilidade também, segurança pública, defesa social e administração penitenciária. Abrimos um canal de contato aqui com o juiz corregedor do Presídio Federal, até para saber se a assistência consular está sendo respeitada, né, se esses presos que estão nessa condição são imigrantes, se tem a assistência consular sendo efetivada, desenvolvimento rural, agricultura familiar e pesca dentro da política de inclusão. O slide que a professora está aí, políticas públicas de acolhida de imigrantes vulneráveis no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, em parceria com o município de Natal, criou o CARE, que é o Centro de Acolhida e Referência para Refugiados, Apátridas e Imigrantes. Já foi uma larga conquista, porque esses imigrantes eles ficavam nas ruas
né, estavam em situação de rua ou estavam pedindo dinheiro nas ruas para pagar o aluguel. E aí foi feita essa articulação e hoje há esse centro de acolhida. É precário? É. As condições são as ideais? Não, mas já é um avanço, porque já há um centro de acolhida inédito, nunca existiu no Rio Grande do Norte. Natal, o primeiro município a ter um centro de acolhida para refugiados, apátridas e imigrantes. Aquelas famílias que não foram contempladas com o centro de acolhida ou que estão em outros municípios, como Mossoró, Caicó, Parnamirim, elas foram incluídas num programa do RN Chega Junto, e nós temos um pagamento no aluguel social para concretizar o direito humano à moradia dessas pessoas. Então, o Estado do Rio Grande do Norte, através de uma parceria com a Caritas Diocesana, que é quem administra, repassa valores que são utilizados para o pagamento do aluguel social, além do fornecimento de cestas básicas. Isso é pura política de integração. A professora Tatiana me convidou para falar sobre integração, por isso que eu deixei todas as teorias de lado. Estou falando sobre as políticas de integração aqui no Rio Grande do Norte. Por favor, professora, próximo. E penso que já é o último. As políticas públicas de acolhida, eu também gostaria de destacar o Programa Estadual Emergencial de Assistência Social, já falei de RN, Chega Junto, decreto 29.889, de 4 de agosto de 2020, que fala sobre as políticas de enfrentamento da Covid, e fala na promoção de serviços assistenciais especificamente para refugiados, apátridas e imigrantes. O Estado do Rio Grande do Norte está finalmente criando a consciência que em todas as suas políticas públicas vai ter que ter um ponto específico dizendo refugiados, apátridas e imigrantes, porque estamos vigilantes contra isso. O Seran não está se escondendo, está fazendo o seu trabalho, está fazendo as recomendações e está começando a ver os resultados. E dentro desse programa também há a oferta de serviços de acolhimento, apoio institucional, fornecimento, pagamento do aluguel social, distribuição de refeições, porque aqui há um programa chamado Restaurante Popular, que paga um valor módico e tem direito a refeição, ou seja, o direito humano à segurança alimentar, que também está previsto no direito internacional. Então, eles também têm acesso ao Restaurante Popular, uma política pública que está sendo devidamente executada. Professor, o próximo, por favor. Na verdade, o próximo é o último, só tem os meus dados acadêmicos. E se a professora passar para eu fazer a minha propaganda rapidinho, por favor. Mas eu já vou fazendo os meus agradecimentos, dizendo que o Rio Grande do Norte está trabalhando com essa parceria Poder Público, Sociedade Civil e Academia para promover a integração dos migrantes, ainda que com muita dificuldade, ainda que com a longa caminhada pela frente, mas que com certeza estamos tentando tirar do papel todo o rol de direitos humanos inerente aos migrantes. Eu queria só finalizar divulgando aqui a minha modesta obra, Concretização dos Direitos Humanos dos Migrantes pela Jurisdição Brasileira, que foi fruto da minha tese de doutorado, quem tiver interesse. Muito obrigado pela oportunidade, eu fico à disposição para eventuais perguntas e para o debate.